para a gente ser verdadeiro, nem todo mundo pode escutar o que a gente pode dizer, né? Com certeza. Vai lá, Itamar, é você a prece. Vamos pedir a Jesus que abençoe, em especial, todas as pessoas portadoras de Covid, em especial nosso irmão Marcos Marabai, na cidade de Petrolina, nosso irmão João da Silva Oliveira, lá na cidade de Alagoinhas, nosso irmão João Natal, na cidade de Osasco, São Paulo, e, por extensão, todas as pessoas que estão internadas. Senhor, nesse instante de paz, de quietude, queremos te pedir, abençoa todos esses irmãos e irmãs que estão internados, dá-lhes paz, paciência, resignação, tolerância e esperança numa breve recuperação. Abençoa também a todos os envolvidos nesse processo pandêmico, em especial o pessoal da área de saúde, que eles se sintam revigorados e fortalecidos para continuarem nessa luta. E a nós, Senhor, nos dai força, coragem para continuarmos na nossa luta e permite que os espíritos bons estejam conosco nesse estudo, nos orientando, nos intuindo, com o propósito de aprendermos cada vez mais. Dai-nos a tua paz hoje e sempre. Que assim seja. Sou eu. Começando aí, Flávio. Mobiliário. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, eu estou aqui só maximizando minha tela. Espera aí, viu? Cadê meu celular? Olha, tá aqui. Ah, tô operando. Quem é que vai começar? 15 minutos? Joca, 15. Eu sugiro que todos sejam 15, para que a gente possa deglutir bastante essas lições, tá? Pronto, Posso? pronto. Pode sim. Bom, uma senhora escreve para Kardec falando que uma condessa esteve na sua casa, né, com um filhinho, e que a criança dormia no quarto com sua mãe e a porta da comunicação para o quarto, do quarto dessa senhora para com a filha, ficou aberta. E, nesse momento, o menino não conseguia dormir e dizia para a mãe que havia um homem ali sentado junto à sua cama e que este homem estava fumando cachimbo, baforando, o quarto cheio de fumaça, e ele o incomodava bastante, porque esse homem movimentava as cortinas. Na mesma sequência, essa senhora fez também um relato de uma outra visão, onde, estando ela adoecida, apareceu um amigo familiar, no caso para ela, uma pessoa familiar encarnada, e que essa pessoa via sentar à beira da sua cama e ficava ali no mesmo quarto, e ela achava estranho, porque não era, ora, uma pessoa com um sexo oposto, no aposento dela, né? Mas o que impressionou é que ele estava ali com uma caixinha de rapé e ele tomava aquelas pitadinhas, né? Direitinho ali. Bom, nesse processo aí, ela comentando para Kardec, relatando, nosso querido professor vai fazer as primeiras arguições. Ele vai dizer que não há nada de maravilhoso, os fatos de aparição são numerosos e impossíveis de registrar todos, aqueles que são enviados, né? E que os fatos eles são explicados porque nós nos demos conta de como exatamente se produzem e de que pertencem às leis da natureza, tá? Por isso que não são nada além. E aí ele vai relembrar a teoria do perispírito. Sabemos que além do envoltório corporal exterior, tem o espírito, outro semimaterial, a que chamamos perispírito. A morte é apenas a destruição do primeiro corpo, no estado errante, o espírito conserva o perispírito, que constitui uma espécie de corpo etéreo, invisível para nós em estado normal. Os espíritos este povoam o universo e, em dado momento, o véu que nos oculta fosse levantado, veríamos uma imensa população agitar-se em volta de nós e percorrer os ares. Imaginem vocês, ainda bem que a gente não tem essa... São poucos, no meu caso eu não tenho, né? E ele vai dizer que constantemente os espíritos estão ao nosso lado, muitas vezes se misturando às nossas ocupações, aos nossos prazeres,
conforme o seu caráter. A invisibilidade não é propriedade permanente dos espíritos. Por vezes, eles se mostram sob a aparência que tinham em vida, e não são poucas as pessoas que, revolvendo as suas lembranças, não tenham conhecimento de algum fato desse gênero. A gente vê muito isso nos interiores, nas roças, relatos, e pessoas também nas cidades, mesmo com todo o contexto, nós sabemos disso. Vamos lá. Aí a teoria das aparições, ela é muito simples e explica por uma comparação muito familiar, qual a do vapor sendo rarefeito e completamente invisível. No primeiro grau de condensação, torna-se nebuloso, condensado mais e mais, passa ao estado líquido e depois ao sólido. Algo de semelhante se opera pela vontade do espírito na substância do perispírito. Aliás, isto não é, como dissemos, mais que uma comparação, pois não queremos assimilar uma coisa à outra. Então, fica claro que existem questões para não pensar que é tal qual igual, né? Servimos do exemplo do vapor para mostrar as mudanças do aspecto que pode sofrer um corpo invisível, mas daí não se infira que há no perispírito uma condensação no sentido próprio do vocábulo. Opera-se na sua contextura uma modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível, e que ele pode dar, até certo ponto, as propriedades dos corpos sólidos. Sabemos que corpos perfeitamente transparentes se tornam opacos pelas simples mudanças na posição das moléculas e pela adição de outro corpo igualmente transparente. Isso aí lá, livro A Gênese, livro dos Médios e assim vai. Não sabemos bem como fazem os espíritos para tornar visível o seu corpo etéreo. Olha o que Kardec diz aqui. A sinceridade e humildade. A maior parte deles não chega mesmo a se dar conta, mas pelos exemplos que temos citado, compreendemos a sua possibilidade física, o que é bastante para tirar do fenômeno aquilo que à primeira vista poderia parecer sobrenatural. Pode, pois, o espírito fazê-lo, quer por simples modificação íntima, quer assimilando uma porção de fluido estranho, que altera momentaneamente o aspecto de seu perispírito. É, na verdade, esta última hipótese, que é alterar momentaneamente, que ressalta das explicações que nos têm sido dadas e que relatamos no tratar do assunto. E aí ele vai dizer que nas duas aparições citadas no começo, uma tinha um cachimbo e produzia fumaça, a outra uma tabaqueira e tomava pitadas. Note-se, entretanto, o fato de que este espírito era de uma pessoa viva e que sua tabaqueira era em tudo semelhante a de que servia habitualmente, e que tinha ficado em casa. Que significa, então, essa tabaqueira, esse cachimbo, essas roupas e joias? Os objetos materiais que existem na Terra teriam uma representação etérea no mundo invisível? Essa questão que Kardec nos traz é muito importante para quem tem estudado a obra se confundindo, né? Muito bem, vamos embora. A matéria condensada que forma tais objetos teria uma parte quintessenciada que escapa aos nossos sentidos? Eis o imenso problema, cuja solução pode dar a chave de uma porção de coisas até aqui não explicadas. Foi essa tabaqueira que nos pôs no caminho, não apenas do fato, mas do fenômeno mais extraordinário do espiritismo. Esse aí, por isso que eu teria que ser esse assunto primeiro, porque essa explicação aqui é o que vai dar o fenômeno de pneumatografia, ou escrita direta, de que Águeda vai falar, tá? Se alguns críticos nos censuram pelo fato de estarmos avançando muito na teoria, responderíamos que ao encontrar uma oportunidade para avançar, não vemos por que devemos ficar para trás. É como nós, encontramos a grande chance aqui. Vou ficar de bobeira? Não vou. E nem vocês. Se eles ainda estão olhando as mesas girantes, sem saber por que giram, isso não é motivo para que nos detenhamos no caminho. Ouviram, pessoas? O espiritismo é, sem dúvida, uma ciência de observação, mas é talvez, mais ainda, uma ciência de raciocínio, e o raciocínio é o único meio de fazê-lo progredir e triunfar de certas resistências. Esse fato só é contestado porque não é compreendido. A explicação lhe tira todo o caráter maravilhoso, fazendo entrar nas leis gerais da natureza.
Eis porque vemos diariamente criaturas que nada viram e creem. Isso aqui está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Apenas porque compreendem, enquanto outras viram e não creem, porque nada compreendem. Está lá naquela questão dos espíritas e os níveis de espíritas, tá? Fazendo entrar o espiritismo na trilha do raciocínio, tornamos-lo aceitável para aqueles que querem conhecer o porquê e o como de todas as coisas, e o número deles é grande neste século. Por isso, a crença cega já está fora de moda. Ora, se tivéssemos apenas indicado a rota, teríamos a consciência de haver contribuído para o progresso desta nova ciência, ou dessa ciência nova, objeto de nossos estudos constantes. Aí ele vai fazer, porque são 23 relatos, eu não vou ter a pretensão de fazer tudo aqui, mas durante as explicações eu vou fazendo, tá? Então, no 1, ele questiona se aquele material é o que mesmo, o que era essa fumaça, na verdade. Ele vai questionar ao Espírito de São Luís. E ele vai dizer que era uma aparência produzida para chamar a atenção do menino. Olha só, né? Ele vai falar a respeito do espírito que fumava o cachimbo e aquela fumaça era o quê? Era uma aparência produzida para o menino. Aí ele questiona também sobre a questão da senhora R. E esse espírito que matava aquele e tomava rapé, ele poderia experimentar a sensação que a gente tem ao tomar uma pitada? Ele diz que não, que ali também era só a função, né? Então, essa tabaqueira tinha a forma daquela que ele usa habitualmente, que estava em sua casa. O que era essa tabaqueira entre as mãos do espírito? Sempre aparência, responde o espírito. Era para que as circunstâncias fossem notadas, como foram, e para que a aparição fosse tomada por uma alucinação, produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora acreditasse na realidade de sua presença e tomou todas as aparências de realidade. Quantas coisas têm acontecido em nossas vidas que é bem assim. Aí vem, dizeis que é uma aparência, mas uma aparência na de real. 5? 5. 5? 5. Beleza, vamos lá. Aí, beleza, perfeito. E aí ele vai dizer, observação do senhor Sansão, que ele vai questionar, porque o senhor Sansão fez da sociedade, que inclusive esse senhor Sansão da sociedade tem uma comunicação dele no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele diz que Sansão faz a conjectura em relação à aparência, a questão da ilusão óptica, e ao que é relacionado à nossa reflexão no espelho. Quem é físico, por aí, sabe exatamente de ótica do que é que Sansão está falando, tá? Imagine, viu? E aí, ele vai dizer, a observação do senhor Sansão é perfeitamente justa. Tereis a bondade de nos dizer se existe alguma analogia com a tabaqueira, isto é, se existe algo de material nessa tabaqueira? Porque Sansão está fazendo algumas comparações, dizendo da maneira como a gente percebe as coisas e como a gente vê o espelho e essa identidade no que reflete. Aí o Espírito vai dizer para ele, certamente, com o auxílio desse princípio material, que o perispírito toma a aparência de vestimenta, semelhante às que o Espírito usava quando vivo. E ele faz a observação. Evidentemente, o vocábulo aparência deve ser tomado aqui no sentido de imagem, de imitação. A tabaqueira real lá não estava. A que o Espírito tinha apenas era uma reprodução, comparada à original, era apenas uma aparência, conquanto formada por um princípio material. Gente, quando vocês ouviram o sininho do Flávio, aí me avisa. Acabou diga assim, viu? Porque o sino dele, às vezes eu não escuto, não. Haveria um desdobramento da matéria inerte? E o Espírito diz... Aí ele pergunta se haveria um desdobramento da matéria inerte. Haveria no mundo invisível matéria essencial revestindo a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, olha que Kardec, ó, esses objetos teriam seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens aí são representados em espírito? Aí ele diz, isso não se passa dessa maneira. O espírito tem sobre os elementos materiais disseminados em todo o espaço, na vossa atmosfera, na nossa atmosfera, um poder que estáis longe de suspeitar. Ele pode, à vontade, concentrar esses elementos e lhes dar uma forma aparente, adequada aos seus projetos.
Eu fiquei assim encantada, como sempre. Faço novamente a pergunta de maneira categórica, se é Kardec, a fim de evitar qualquer equívoco. As roupas com que se cobrem os espíritos são alguma coisa? Parece que eu estou ouvindo. Parece que a minha resposta anterior resolve a questão. Eu tenho que rir com o espírito superior, com Kardec, viu? Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? E a questão certa é que Kardec faz a emenda, né? Resulta dessa explicação que os espíritos fazem a matéria eterizada, sofrer transformações, à sua vontade, e que, assim, no caso da tabaqueira, o espírito não a encontrou perfeitamente acabada, ele mesmo a fez no momento em que dela necessitava e depois a desfez. O mesmo deve acontecer com todos os objetos, tais como vestimentas, joias, etc. E ele respondeu, mas é evidente. Mas é evidente que sim. Acabou meu tempo, Flávio. Flávio. Não, fique tranquilo, ainda falta 1 minuto e meio. Beleza. Aí ele diz, essa tabaqueira foi tão perfeitamente visível para a senhora R, a ponto dela de iludi-la. Poderia o espírito tê-la tornado tangível? Poderia. Nesse caso, poderia tomá-la as mãos, se a senhora R pegasse nas mãos, julgando pegar, estaria julgando pegar a tabaqueira? Com certeza. Se ela tivesse aberto e tomado o rapé, teria espirrado? Sim. Pode, então, o espírito dar não somente a forma, mas até as propriedades especiais? Se o quiser. É em virtude deste princípio que respondi afirmativamente às questões precedentes. Tereis provas da poderosa ação que o espírito exerce sobre a matéria e que, como já vos disse, estáis longe de suspeitar. Meu Deus, nós somos pequenos. Suponhamos, então, que ele tivesse querido fazer uma substância venenosa e uma pessoa tomasse. Teria sido envenenada? Poderia. Olha a resposta, viu? Poderia. Mas não teria feito, porque não teria permissão para fazê-la. Quer dizer, tudo aquilo que veio é permitido pela lei. 13º, poderia fazer uma substância salutar e própria para curar, em caso de moléstias? E já houve esse caso? Ele disse sim, e muitas vezes. Observação. Um fato desse gênero será encontrado com uma explicação teórica muito interessante no artigo que damos a seguir sob o título de Um Espírito Serviçal. Eita, Kardec. Vamos lá. Assim também poderia ele fazer uma... Acabou! Ouvi! Fiquei no item 14. Vamos lá. Ok. Boa noite para todos. Tá... E base as obrigações de Joca, não é? Que nós já estamos vendo aí. Oi? Águida, diga. Feche sua imagem, fique só com o som, porque está travando. Tá. Obrigada. Então, como o Joca já explicou aí, né, sobre o elemento material, que é um dos elementos constitutivos do universo, que é essa matéria que é disseminada em todo o espaço, né? Já é uma deixa que o Joca está colocando aí, para a gente poder entender sobre essa matéria que a gente vai agora falar, que é a pneumatografia, ou escrita direta. Então, agora vai ficar fácil da gente entender, né? Porque Kardec mesmo está falando aqui nesse artigo que não tinha falado ainda, porque, diante da responsabilidade, né, ele precisava verificar esse fato, e com certeza verificou, e é um fato incontestável. A pneumatografia. Ele fala que sobre a pneumatografia e a psicografia, ele escreve no seu livro Instruções Práticas, né? Que é um livro que ele escreve em 1858, né? Um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Ele fala sobre essas duas palavras, né? Ele explicando que psicografia nós já sabemos, que psique é mente, é alma, e grafia é escrita, né? Agora, quanto à pneumatografia, nós sabemos espírito.
né? Tá Ele travando. agora vai falar sobre a comprovação. Oh, meu Deus, a internet está ruim. Vou tentar. Se vocês fecharem também as câmeras, né, dá para mim continuar. Então, estão me ouvindo? Ele vai falar sobre a pneumatografia, que é a escrita direta. Oi? Pode falar, Águida. Melhorou? Estamos ouvindo. Pode falar. Ah, tá. Então, aí ele fala a diferença, ele coloca muito bem a diferença, né? Que a psicografia precisa da mão do médium, precisa do médium para poder o espírito age, o pensamento do espírito vai no pensamento do médium, né? E pela mão do médium a psicografia. E a pneumatografia é a escrita direta que sempre existiu, mas que a sociedade precisou comparar para poder estudar, comprovar, porque ele acha esse um fato muito extraordinário. E por mais que pareça anormal à primeira vista, é um fato verificado e incontestável. Aí ele fala que a primeira revelação desse fenômeno provocou sentimento de dúvida. E aí, com efeito, ele fala assim, a exemplo das tintas simpáticas, né? Que é aquele papel que foi muito usado na Segunda Guerra Mundial, né? Um papel que você pensa que está em branco, mas tem tinta, e devido a uma determinada situação, ele pode aparecer. E aí ele ficou assim, preocupado, né? Se não seria uma situação dessa. Mas ele pôde comprovar, e realmente a pneumatografia é verdade, é um fato incontestável. Aí ele fala que sobre Rousseau, né? Rousseau relata um fato, uma terceira carta que ele escreve da cidade de Montargis, na França, né? Ele fala de um fato que em 1743 viu em Veneza uma maneira de ver a sorte mais estranha, que é a de Preneste, de outra cidade, né? Quem quisesse consultar, entrava numa câmara, e se quisesse ficar só ali, de um livro cheio de folhas brancas, tirava uma folha e pensava, né? Falava baixinho, e aí, mais tarde, apareceria naquela folha o que a pessoa foi buscar. Isso foi o filósofo, né? O grande Rousseau, né? Mas se ele fala depois, se Rousseau soubesse, conhecesse a escrita direta, se já tivesse sido, ele não falaria tão levianamente como ele pensou que fosse uma coisa leviana, uma tira-sorte, né? Que fosse uma coisa, uma adivinhação, mas realmente era uma escrita direta. Desde que a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do espírito, e que os espíritos existiram em todos os tempos e produziram diversos fenômenos que conhecemos, igualmente produziram a escrita direta, que nós já sabemos que é possível através da matéria que está disseminada no espaço. E aí ele passa a explicar o aparecimento dessas escritas diretas. O exemplo de uma escrita direta é aquele caso que nós todos conhecemos, né? No festim de Baltazar, quando ele pegou as taças lá do templo, né? Do templo de Deus, dos hebreus, né? Que o pai dele, Nabucodonosor, né? Trouxe, e aí ele no bacanal foi beber, nós já conhecemos esse fato, não vou para não perder o tempo. E aí apareceu aquelas mãos que aí ninguém sabia decifrar, e ele foi atrás de Daniel, e Daniel decifrou, e depois foi a ruína dele, né? Lá, isso foi na Idade Média, todos nós conhecemos esse fato. E aí existem várias ele conhece vários fatos desses. O barão de Grundeste, não sei nem falar direito,
publicou um assunto muito interessante, contendo um número de fake smile nas escritas. E aí, também na América, muitos fenômenos existiram, então, muitas comprovações de escrita direta, que não dá, tirando a suspeita de fraude, é possível ser realizada a escrita direta. E aí, Kardec, aguarda um pouquinho só, por favor, aí, minha gente. Kardec explica a escrita direta através desses fenômenos. E aí, o caso é o senhor Dedier também, né? Um dos nossos honrados colegas da sociedade, o senhor Dedier, obteve há poucos dias os resultados seguintes, que tivemos a oportunidade de constatar, cuja perfeita autenticidade podemos garantir, tendo ido à igreja de Nossa Senhora da Vitória, com a senhora Ruth, que há pouco conseguiu o resultado desse gênero, tomou uma folha de papel de carta com o timbre da sua casa comercial, dobrou em 4 e pôs sobre os degraus de um altar, pedindo em nome de Deus que um bom espírito viesse escrever alguma coisa. Ao cabo de 10 minutos de recolhimento, encontrou a parte do interior da folha, numa das dobras da palavra fé, e na outra dobra a palavra Deus. A seguir, tendo pedido ao espírito obséquio de dizer quem havia escrito aquilo, colocou novamente o papel e, depois de 10 minutos, encontrou a palavra por A Águida ficou muda de repente, alguém está compartilhando. Alguém está compartilhando a tela aí? A Águida ficou muda de repente. Foi eu, Flávio, vou tirar. Tirei para ver. Estou vendo isso aí. Nessa escrita, o espírito não se serve nem das nossas substâncias. Na escrita direta, o espírito não usa as nossas substâncias. A gente já sabe que é das substâncias disseminadas no universo. Ele mesmo cria substâncias e os instrumentos necessários, tirando dos seus materiais, do elemento que, por ação da sua vontade, sofre modificações necessárias ao efeito que quer produzir. Ele pode, portanto, produzir tanto a tinta de impressão e a tinta comum, como um grafite do lápis, e mesmo os caracteres topográficos bastante resistentes para dar relevo à impressão. Esse é o resultado aqui. Continua compartilhando, viu, vídeo? 5 minutos, Águida. Eu não estou ouvindo a Águida. Eu acho que se o vídeo parar de compartilhar ali, eu acho que volta o som melhor de Águida. Pronto, veja aí agora. Ele fala que... Então, vocês estão me ouvindo? Ele fala que esse fenômeno se consegue com recolhimento. E aí, esses lugares, igreja, cemitério, então, são lugares propícios, né? Porque é um lugar que leva a pessoa a ficar mais concentrado. Então, esse fenômeno é possível de acontecer. Precisa que o médium tenha a condição tenha esse tipo de mediunidade. O médium pode não estar presente, também pode acontecer, contanto que o médium de efeito físico faça essa doação. É uma doação de fluido do médium de efeito físico, mas ele não participa ativamente, ele nem sabe a revelia dele, ele nem sabe que ele está doando aquele fluido. Mas que é possível também, se a gente quiser, quem tiver essa mediunidade de efeito físico, pode conseguir esse efeito, essas palavras, essa comunicação,
através do recolhimento, coloca-se o papel e tira-se as possibilidades de fraude, e aí ora e espera que vai vir alguma coisa, mas depende, só se o médium tiver essa faculdade, né? E o que é mais que eu... Ainda tem um tempo, Flávio? Quanto tempo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Agda, estamos. Você Ah, tem 2 minutos e meio ainda. tá bom. Então, Kardec comprovou os espíritos, a pneumatografia é possível, é comprovada e é possível. E aí basta que a pessoa tenha mediunidade, defeito físico. Acho que é só isso aí que eu tinha para falar. Se eu tiver mais alguma coisa, eu falo depois, buscando. A gente sabe que é possível com esse material do mundo, que esses artigos estão também no Livro dos Médiuns, né? E também no Livro dos Espíritos, que a gente sabe dos elementos gerais do universo. Tudo está em todo, né? Nas propriedades da matéria. Kardec também coloca esse artigo, esses assuntos estão no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. A gente pode encontrar assuntos referentes à pneumatografia. Deixa eu ver onde é que está mais. Nas instruções práticas, no Livro dos Espíritos, na parte primeira, das causas primárias, dos elementos gerais do universo, propriedades da matéria, e no Livro dos Médiuns, no Guia dos Médiuns e Evocadores, e das manifestações espíritas da pneumatografia e da pneumatofonia, na escrita direta. Então, a gente pode encontrar esse artigo e saber de que essa possibilidade a gente pode experimentar. Já teve um tempo, assim que eu entrei na doutrina espírita, assisti um seminário sobre pneumatografia, e a gente buscava fazer esses recolhimentos, mas eu constatei que eu não sou médium de efeito físico. É isso aí que eu tinha para falar para vocês, e muito obrigada. Se eu tiver mais alguma coisa, eu falo depois. Eu imagino o barulho que ia ser, mas tudo bem. Ó, vídeo, você. Sim, veja só, Joca, bem rapidinho. Acabou, minha amiga. Daqui a pouco você tem 3 minutos. Guarde. Tá bom, minha amiga, tá bom. Agora, vamos vai lá. Flávio. Minha amiga Joca me deu a proeza de falar sobre Voltaire, é um filósofo que eu gosto mais do que Nietzsche, por exemplo, né? Enquanto Nietzsche era mais voltado aos prazeres carnais, Voltaire não. Ele foi um dos precursores do iluminismo, que é a Idade das Luzes, né? Aquela que veio contrapor a idade da Idade Média, a idade da luz, da escuridão. Então, aqui o texto, ele se refere à revista de agosto de 59, e houveram primeiramente duas vocações, Voltaire e Frederico. Quem foi cada um? Voltaire, como vocês sabem, o nome mesmo dele era François-Marie Aréau, mais conhecido com o pseudônimo de Voltaire. Ele viveu em Paris, nascimento em 1694, desencarnou em 1778, foi escritor, ensaísta, deísta, filósofo, mais conhecido como filósofo francês e um dos precursores realmente do iluminismo, né? Como ele era muito conhecido, conhecia muito a questão da nobreza, da religião, dessa questão toda, ele era um cara, um filósofo, melhor dizendo, muito, vamos dizer assim, antipatizado pela questão da Igreja Católica, porque ele combatia justamente os preceitos da Igreja através do iluminismo. E a Igreja, como era concentradora, ele não gostava dessas posições.
Então, em 18 de março de 1859, dois médiums na Paris, na Sociedade Parisiense, evocaram Voltaire e combinaram com ele se era possível também, simultaneamente, evocarem o outro espírito, né? Que era Frederico. Frederico não era tão famoso quanto Voltaire, mas também tinha sido um monarca que governou a Prússia. A Prússia, a gente trazendo para hoje, era a região hoje da Europa Central, a Alemanha, especificamente a Polônia. Então, o que é que aconteceu? Em 18 de março de 59, foi perguntado a Voltaire em que situação ele se encontrava, né? E ele falava que estava em estado de arrependimento, estado errante. E quais eram as ocupações dele como espírito? E ele falou que rasgava o céu do erro, que em vida supunha ser a luz da verdade. Ou seja, ele já levou engano durante a vida que ele acreditava ser real, ele se deparou no mundo espiritual com algo que era antagônico àquilo que ele pregava. Então, os espíritos continuavam a inquirir-lhe e perguntaram: o que pensais dos vossos escritos em geral? E ele respondeu que o espírito dele estava dominado pelo orgulho, pois tinha a missão de dar um impulso a um povo na infância, através de suas obras, e que ele não veio a concretizar isso. E refere-se a um espírito questionou sobre a questão do que poderias dizer particularmente sobre a questão de Joana d'Arc, e ele falou que foi um diatribe. Diatribe, na verdade, é uma dissertação crítica que os filósofos muito críticos como ele faziam sobre alguma obra, né? E ele foi injusto, foi até leviano com essa questão. Seguindo, foi questionado em vida o que pensasseis do futuro depois da morte, ele enquanto encarnado, o que ele pensava quando o corpo dele viesse a padecer. Ele disse que acreditava somente na matéria, pois o sabeis que ela morre. Mas o problema dele é que ele era orgulhoso e negava a divindade por orgulho, com o que sofreu e se arrepende muito. E ele disse que em várias passagens que eu vou citar agora, ele fala que mais adiante eu vou falar sobre a questão do que ele fala dos enganos que ele teve. E ele, nesse momento aí, os espíritos perguntavam se podia também evocar o outro espírito, né? Frederico. E ele disse que sim. E ele relata mais ainda que ele pediu, enquanto ambos nutriam uma amizade, e Frederico o pediu e ele o instruísse pela sua sapiência, sagacidade, inteligência, o pedido que ele o guiasse, né? Ele guiasse a Frederico. E Frederico disse que se sentia muito inútil pela encarnação que teve, se sentia muito opaco, sem brilho, sem desejo, e que tinha solicitado nenhuma encarnação futura que Deus o abençoasse, isso Frederico relatando, que o abençoasse numa encarnação de provas e, acima de tudo, de muito trabalho para que ele reparasse os danos que ele causou. Né? E aí Voltaire depois ainda insiste dizendo que o orgulho e a humildade eram essenciais para esse progresso e que ele procurasse trabalhar esse sentido, porque ambos tinham uma ligação muito forte e um ajudava o outro nesse sentido de ser probo, humilde e, acima de tudo, tivesse um consenso entre eles dois. Frederico afirmou que sim, mas que a condição dele de majestade o deixou com um coração muito impiedoso e que o coração dele ainda estava, mesmo sabendo da existência, não mais da inexistência do corpo, somente do espírito,
que o coração dele ainda era muito duro e comparou-se a um rochedo árido, um deserto seco como areia, e que ele precisava de muito auxílio naquele momento, porque ele ainda trazia assim, um ranço muito grande quando o período da encarnação. Isso só comprova, isso aí já é uma questão minha, só comprova que, de repente, a mudança do estado físico para o espiritual não há modificação. É um prosseguimento. E ele vai ser, e nós vamos ser no mundo espiritual, na erradicidade, a sequência, o prolongamento do que nós somos aqui. Enquanto quanto mais confiança, quanto mais, vamos dizer assim, sapiência daquilo que a gente sabe que tem que fazer, chegaremos numa situação mais acolhedora, né? E Frederico ainda diz mais que Voltaire fingia que, na verdade, ele não sabia que naquela condição não esquecia do passado, e aí Voltaire dizer que o melhor a fazer era esperar o tempo para que eles fizessem a remissão e através do perdão seguisse a caminhada evolutiva dele. Voltaire depois que pediu a Deus para que ele dignasse retirasse dele o véu da carne, se ele não ficasse tão atrelado à questão dos erros pretéritos enquanto encarnado, e que ele vislumbrasse os não atalhos, mas as possibilidades, vislumbrasse as oportunidades de crescimento e de arrependimento. E perguntado sobre o que ele pensava acerca do espiritismo, eles diz que sois mais sábios do que nós. Não viveis um século após o nosso. Então, eles estavam dizendo o seguinte, que eles tinham conhecimento, os médiuns, aqueles que estavam evocando, no caso aí os doutrinadores, que eles tinham conhecimento acima, tanto de Frederico quanto do Voltaire, porque eles viviam um século à frente. Eles ambos, que estavam desencarnados, tinham vivido um século anterior. E que, embora no céu, desde então, apenas acabaram de entrar nele. E eles passaram muito tempo, e Frederico depois afirma que ele só conseguiu despertar e ter o conhecimento do que estava acontecendo, que já estava em espírito, somente um século após o desencarne. E, por fim, ele lhes agradece por teres querido atender o apelo tanto de Voltaire quanto de Frederico naquele momento, se dispuserem a comunicar-se. E que Voltaire depois prometeu que voltaria em uma outra evocação, não mais aquele dia. E que ele prometeria, na próxima evocação, falar... 5 minutos. Ave Maria, não dá tempo, falta metade. Então, vou falar de Jesus, nos outros 3 minutos eu complemento. Então, ele, em 25 de março de 1859, ele veio evocado para falar de Jesus. E aí foi perguntado a ele o que ele pensava de Frederico, que não mais estava ali, que a evocação só seria naquele momento de Voltaire. E ele disse que Frederico se sentia muito um ser desprezível em função daquilo que ele tinha cometido enquanto encarnado, mas se tratava de um monarca hábil, e que, naquele instante, enquanto ele deu a comunicação anterior, ele se sentia muito fraco e corrompido pelas questões de que ele fez durante o processo que estava encarnado, mas se tratava de um monarca hábil e de um bom ser. Então, depois ele nos fala sobre a questão de Jesus, que a todo instante da vida dele, ele descobre sob um novo ponto de vista e tenta praticá-lo, ou pelo menos aprender a praticá-lo, quando se tem uma existência como foi a dele, de muitos preconceitos e de combate a muitos pensamentos, e repelia muitos pensamentos de que, na verdade, ele não tinha o conhecimento. Por orgulho, isso aí é importante, né? Um espírito reconhecer que, por orgulho e vaidade, principalmente por orgulho
para demonstrar um conhecimento que ele não tinha, ele falava e condenava alguma coisa que não tivesse evidência ou que tentasse ofuscá-lo. Então, ele reconhece que isso foi uma prática errônea da parte dele. Aí, depois, ele complementa sobre a questão de Jesus, de que era um ser iluminado e que amava, sobre todos os aspectos, a figura de Jesus, porque era realmente um modelo, um guia a ser seguido, e pelo amor demonstrado, e que era o exemplo para ele, como era para muitos, de um espírito nobre, e que se arrepende muito de não, enquanto vida, ter divulgado isso, mas agradecia naquele momento a oportunidade de estar falando e de estar reconhecendo de que Jesus era um ser inigualável. E depois, as outras comunicações, era só questões das comunicações de alguns espíritos, mas não era muito específico. E depois de Voltaire e Frederico, depois vieram algumas comunicações, já finalizando, de que havia se comprovado, através de relatos mediúnicos, a questão da bicorporiedade, da questão de que era ciente que o espiritismo, especificamente os médios, ou quem estava nas diversas reuniões em Paris, era sabido por todos, e todos tinham esse conhecimento de que todas as comunicações não poderiam ser levadas em consideração e ditas como verdade, e sim, como o próprio Kardec fazia, um trabalho assíduo de investigação para se realmente comprovar a veracidade daquilo que era comunicado, mas que imediatamente não se poderia acreditar em nenhum tipo de comunicação, a não ser que ela fosse realmente, posteriormente, por diversas oportunidades, comprovada sua eficácia e realmente aquilo que aconteceu. E aí, por fim, foi comprovado essa questão da bicorporiedade, porque fizeram várias experiências, e uma delas foi de um espírito que se encontrava em Bolonha, na Itália, e depois, no mesmo instante, se encontrava em Londres, capital da Inglaterra. Foi isso, meus amigos. Ok, muito bem. Eu botei aqui pela lista de ordem. Clarice, Flávia, Isabel, Itamar, Jane, Melry, hoje acho que ela está só de ouvinte, não sei, ela que vai dizer, com essa experiência dela, eu botei também o nome dela. Depois aqui Águia do Ouvido, retornamos. Clarice Carvalho, 3 minutos. Flavinho, pode contar. Está dormindo. Acorde, para ver Jesus passar. Pode abrir as câmeras agora, que agora não fica mais lento, não. É pouco tempo. Foi o que aconteceu, hein, que estava sendo ruim? Então, eu acho que foi porque eu compartilhei, e aí puxa muito a questão da internet. Talvez não, Ovidio. Talvez não tenha sido isso, não. Pronto, vou contar o tempo. Posso contar o seu tempo, Clarice? Pode, eu tinha tantas coisas para dizer, mas agora... Mas voz não poder suportar agora, né? Então, esse pessoal fala demais, aí a gente fica sem... Mas houve uma questão lá no... Ai, vou começar seu tempo. Ok. Pronto. Na questão do mobiliário, né? Fica bem claro, né, que as apresentações, independem de onde esteja, né? Mas teve uma coisa aqui que me deixou uma dúvida, as respostas de São Luís e a resposta. Joca, você vai me esclarecer isso? São Luís com a de... Ah, meu Deus do céu, que atrapalha. Vê se você não está querendo pegar o resumo da teoria que ele faz. Justamente, eu fui até a parte 14, 15, eu vou para 16 ainda e 17 em diante. Eu nem concluí o texto que não deu, tá? Então, mas tá. Então, vamos lá. Essa ansiedade, Clarice, de comer, a questão do espírito causar ou envenenamento ou a saciedade, e que há uma observação sobre que os restaurantes não se preocupassem. Que Kardec falou.
eles deixam a gente numa confusão danada, vê só. Na hora que ele fala aqui sobre a questão tanto da fumaça, né, quando ele fala com relação logo lá no início, né, a questão que é só a aparência. Ele diz, não, é só a aparência, né? Então, aquela fumaça, né, a tabaqueira, também era só a aparência. Mas depois, lá na frente, em determinado momento, quando pergunta assim, e se ele resolvesse tomar o rapé, se ele ia sentir? E a resposta é sim. Isso me deixou assim, um tanto, pareceu muito contraditório. Pareceu contraditório, assim, ao meu ver. Oi? Olha só. E já entendeu? Já entendeu? É logo lá no início. Ele diz assim, que é só uma uma vida factícia, né? Naquele momento, toma a forma. Mas, assim, se é que toma forma, naquele momento ele diz assim, a primeira resposta, quando dá com relação à criança, né, que foi apenas para a criança perceber, só a criança perceber. Mas lá na frente, aí quando ele pensa assim, e se o que tinha ali na tabaqueira era igual a outra? Sim, era igual. Sim. E se a pessoa experimentasse, né, tomar o rapé, se ia sentir a sensação, se ia espirrar essas coisas todas? Ele disse que sim. Aí eu achei assim, isso um tanto contraditório. Bom, ou é só a aparência, ou é só a aparência, onde você é só para a pessoa perceber que existe aquele ali, ou ela tem uma certa vida real que seja capaz de produzir essa sensação na pessoa. Entendeu? Sim. Foi essa questão aí que eu achei assim, que ficou meio contraditório. Eles lá, viu? Não é você não, eles lá. Né? Isso que eu estou dizendo é que a senhora R, se ela quisesse pegar na tabaqueira, ela ia estar tangível? Sim. O espírito poderia fazê-la ficar tangível. E se ela quisesse tomar o rapé, sim, o espírito poderá fazê-lo ficar. Então, assim, há um momento em que, se o espírito quiser, ele pode dar intensidade a essas moléculas, e essas moléculas podem se condensarem, mas depois vai desaparecer, elas vão voltar ao estado de origem. Ao tempo. Porque se você pensar... Acabou? Acabou. Acabou. Então, vai ser, Flávio. Sou eu? Na hora que eu for explicar, eu explico, Clarice. Certo. Eu vou dar uma roubadinha aqui no meu tempo. Brincando, viu? É malandro. Ah, vou eu. Ó, pelo que eu observei, eu vou falar dos três juntos. Eu acho umas questões muito importantes, essas comunicações, essas palestras familiares de além-túmulo, que nos encoraja muito ouvir esses espíritos do outro lado narrando o que eles passam pelo outro lado, que encoraja muita gente a ter uma esperança, uma esperança no que virá. Eu acho muito interessante. Com relação à pneumatografia, eu pensei que tivesse... Eu acho que eu entendi errado quando eu fiz a leitura, que não precisava do médium, mas como foi colocado, não precisava do médium ali perto, né? Ou seja, nenhuma mediunidade, a não ser a mediunidade de psicofonia ou psicografia que o espírito está ali perto, mas as mediunidades que acontecem de efeito físico, por exemplo, não precisa o médium estar necessariamente no local. Os espíritos podem pegar a substância de outro lugar, mas que precisa do médium, precisa, mesmo sendo a pneumatografia. Uma coisa interessante que eu gosto demais dessa parte é com relação à aparição de substâncias, o fazer alguma coisa. Nós estudamos em um momento anterior aí, a gente falava a respeito dos espíritos. Tem a alfaiate do outro lado para fazer roupa para os espíritos. Nesse agora vem explicando isso aí, vem mostrando que os espíritos fazem determinadas coisas que não sabem o que estão fazendo. Como a gente anda sem perceber que a gente está andando. Como um peixe elétrico dá choque sem saber que está dando choque, sem saber nem qual o mecanismo que funciona dentro do organismo dele para dar aquele choque. Então, os espíritos fazem daquela maneira e não entendem. Ou seja, o que nós estamos recebendo aqui de muitos espíritos é informação de espírito que ainda não tem muito conhecimento do outro lado. Claro
nós vimos na codificação muita coisa, muito conhecimento, e não era o momento de passar conhecimentos mais avançados acerca do mundo espiritual. Então, a gente não vê o Espírito falando, por exemplo, como é que ele pega os átomos de determinada substância, ou pega o fluido cósmico universal e ele constrói uma determinada substância, como, por exemplo, alimento. Não tem. Ou seja, os espíritos nem sabem disso. Tem um caso, mostra o caso aí de um menino no hospital, estendendo a mão e comendo alguma coisa. Ou seja, é possível? É. Pode acontecer isso? Pode, porque os espíritos eles tanto podem dar a propriedade daquela matéria, criar, melhor, transformar, porque nada se cria, nada se perde, tudo vai se transformar, transforma determinada substância naquele alimento e vai saciar mesmo no estômago a fome, a sede, a qualquer coisa assim. Outra coisa interessante é com relação a fazer aparecer essa escrita em determinado local. Existe fraude, a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil de fraudar isso aí. De que maneira? Eu já fiz isso. Meu tempo. Acabou! Acabou! Isabel! Eu falo depois. Isabel! Boa noite a todos, parabéns aos queridos aí, nossos irmãos que fizeram as explanações maravilhosas. Meus parabéns. Então, eu quero falar um pouco aqui sobre o que me chamou muita atenção no mobiliário do Além-Túmulo, foi o caso das aparições de espíritos, de pessoas vivas. Como eu já contei em outra oportunidade para vocês, que eu tinha visto a minha diretora, né? Então, isso me chamou bastante atenção. Então, nesse caso aqui, que essa senhora, o filho dela já tinha visto as fumaças, o cara fumando e a fumaça tomando o quarto todo, sacudindo as cortinas, mas o que eu achei interessante foi essa de pessoas vivas, onde ela diz assim, quais foram as circunstâncias que fizeram com que ela visse esse espírito. Ela disse que estava muito doente e há muito tempo sem dormir. Quando ela viu no quarto, às 10 horas da noite, um amigo da família, sentado junto à sua cama. Aí ela falou, manifestei-lhe minha surpresa por sua visita àquela hora. Então, ele disse para ela que não era para ela falar, né? Que era para ela ficar em silêncio, que ele tinha vindo para velá-la. E aí ele impôs as mãos na cabeça dela e ela ficava de olhos, ele mandou ela fechar os olhos e ficar quietinha. Aí, de vez em quando, ela abria os olhos, ele fazia o sinal para ela fechar novamente os olhos. Mas cada vez que ela abria os olhos, ela via que ele estava com aquela tabaqueira na mão. Chamou a atenção dela, né? A tabaqueira que ele estava na mão. Então, essa tabaqueira, pelo que eu li e o que eu compreendi, ela tinha aparecido na mão dele, como ele plasmou, mais ou menos assim, a tabaqueira, porque era necessário que ela, como ela estava doente, para ela não achar que era uma alucinação, e sentir que era verdadeira a presença dele, então ele usou aquela tabaqueira, que era um que todos conheciam, que ele usava mesmo, ele tomava rapé, né, como chamava. Então, ele usou a tabaqueira, justamente para isso, para comprovar. E aqui eu quero mostrar para vocês que no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 12, fala bastante sobre essa aparição de pessoas vivas, né? Espíritos vivos, aparição de espíritos vivos. Então, no capítulo 7, da questão 114 até a 118, fala tudo sobre isso. E outra coisa também que fala sobre essa ação magnética de aparecer as coisas, como a tabaqueira, aqui no Livro dos Médiuns também, na segunda parte, no capítulo 8, né, fala também, que ele faz as perguntas, Kardec faz as perguntas a São Luís, aí São Luís responde. Nessa segunda questão aqui, na segunda pergunta, foi o seguinte: aquela caixa de rapé tinha a forma de que ele se servia habitualmente e que se achava guardado em sua casa, que era a dita caixa nas mãos da aparição. Aí ele responde: uma aparência, era para que as circunstâncias fossem notadas como realmente foi, e não tomasse a aparição por uma alucinação
devido ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora... Já tocou? Isabel, a Cara, aqui há tocou, 3 minutos. acabou. Só falta um pouquinho, que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença e, para isso, tomasse todas as aparências da realidade. Então, foi isso aí. Nos outros 2 minutos, eu falo o restante. Certo. Itamar, chamada oral. Beleza. Olha, vamos nos lembrar daquilo que a gente, desde o início, vem reforçando. A Revista Espírita fora o laboratório para Kardec. Então, se a gente pegar essa citação aí de Isabel, né, como outros de vocês fizeram essa citação, esse artigo que Joca apresentou, juntamente com esse de Águeda, o de Joca quase na íntegra, o de Águeda uma parte, ele levou justamente para o Livro dos Médiuns, no capítulo 8º. Vamos nos lembrar, nós estamos em agosto de 1859. O Livro dos Médiuns foi lançado quando? 1º de janeiro de 1861. Então, os assuntos relacionados a manifestações físicas, fenômenos de efeito físicos, como também fenômenos de efeitos inteligentes, Kardec depois condensou isso lá no Livro dos Médiuns. Então, nós vamos ver até as perguntas que ele elaborou para São Luís, essa questão da tabaqueira, essa questão da pneumatografia. Você vê que no item 127 do Livro dos Médiuns, traz justamente uma parte desse artigo de Águeda. Eu só queria reforçar uma coisa para vocês, que está no artigo que o Joca apresentou. Olha o que Kardec diz. O Espiritismo, Joca falou, eu vou reforçar só. O Espiritismo é uma ciência de observação e do raciocínio. Veja que ele reforça o tempo inteiro, é uma ciência, é uma ciência. E reforça o tempo inteiro, de observação, quer dizer, ele observava, e de uma forma racional. Como é de uma forma racional? É não crer por crer. E ele ainda diz, ele vai levar isso, inclusive, como uma nota para o Livro dos Médiuns, uma nota depois da pergunta número 3, que fez a São Luís. Isso também na nota desse artigo de Joca, ele vai dizer: a experiência nos ensina que não devemos tomar ao pé da letra certas expressões usadas pelos espíritos. Isso é o quê? Racionalidade, né? Isso é razão, isso é raciocínio, é não crer por crer, não é uma fé cega, coisa que na casa espírita, nas atividades mediúnicas, a gente tem que se distanciar. O que o espírito fala, a gente toma aquilo como verdade. Não é isso. Então, Kardec diz, olha, vamos observar. Outra coisa interessante que é essa observação que Flávio trouxe, que muitos espíritos promovem esses fenômenos sem terem conhecimento. Como muitos bioquímicos fazem manipulação de remédios sem terem o conhecimento técnico da composição fisioquímica daqueles. Quantos átomos, quanto nitrogênio, quanto não sei o que, que eu não entendo nada disso, né? Não é da minha alçada, mas muita gente faz. É como você fazer uma comida, você está fazendo sem saber, né, a composição que tem em cada tempero, em cada alimento. Você está pegando aqueles temperos, aquele alimento e botando ali. O certo seria o quê? Pesar cada um para ver a quantidade de substância que tem e aquilo que iria impactar no organismo ou não, mas a gente não faz assim. Então, é mais ou menos desse jeito. E, por fim, para fechar, o interessante é essa apresentação de Ovídio, que vem mostrar o quê? Kardec evocando personagens históricos e fazendo um contraponto com a vida deles, como foi o caso com Voltaire e com o rei Frederico, que Voltaire foi um orientador dele, né? Um consultor dele. Beleza. Joca dormiu. Quer dormir?
Eu estou falando com o microfone fechado, imitando minha chefe. 42. Agora é Jane. Jane. Boa noite. Boa noite, Jane. Boa noite. Eu tive a mesma dúvida de Flávio nessa questão da pneumatografia ser necessário um médium, né? Acho que foi por causa dessa questão aqui no guia da senhora Marley, a questão 19, que diz assim, então todo mundo é apto a ver aparições espontâneas? Aí a resposta, desde que, sendo homem, é médium. Aí na questão 20, entretanto, o espírito não encontra no organismo de certas pessoas uma facilidade maior para comunicar-se? Aí a resposta, sim, mas eu vos disse, e vós deveis sabê-lo, os espíritos têm o poder por si mesmos, o médium nada é. Não tendes a escrita direta? É necessário médium para isso? Não, mas apenas a fé e um ardente desejo. E ainda, às vezes, isso se produz a despeito dos homens, isto é, sem fé e sem desejo. Essa também ficou a minha interrogação, né? Existe médium para escrita direta? Precisa do médium ou não? Existe o médium, eu estava olhando aqui no livro dos médios, existem os médios pneumatógrafos, né? Aí essa ficou a minha dúvida nessa questão aí. Complicou. Ok. E aí, Águida, esse babado é seu. Eu vou depois digerir. Ouviu, coronel? Vamos nós. Depois Posso de falar, Jane... Joca? Posso falar, Joca, o que Kardec escreveu agora? Não, depois, né? Depois, que eu vou dar a réplica para você. Agora é a sequência. Mary, você está de ouvinte? Estou. Ou vai dizer... Eu prefiro ficar ouvindo mesmo, porque eu acho que o pessoal... Eu estava com saudade de te ver, Mário. Pois é. Já é uma grande alegria. Fiquei feliz agora, pelo menos te vi. Pois é. Obrigada. Bom que você está aqui. Wilson, voz me sei. Vamos lá. Vamos. Então, eu separei aqui alguns trechos para falar nesses breves minutos, e algo que me chama a atenção, entre tantas outras narrativas, é esse material, estas vestimentas, no caso aqui dessa primeira apresentação, né, que é a apresentação sobre... Deixa-me ver aqui, quem foi que apresentou primeiro foi... É o mobiliário de além-túmulo, né? Joca. Oi, Joca. E a gente sabe que esse mobiliário do além-túmulo, que está na revista, a gente vai encontrar com outra nomenclatura, provavelmente é aquela mesma que é o Laboratório do Mundo Invisível, né? Que está lá no Livro dos Médiuns. Kardec aqui dá o título de mobiliário de além-túmulo. E algo que eu fico bastante reflexivo é com relação a estes materiais, esses elementos que são formados pelos espíritos, né? Aqui, por exemplo, eles formam joias, eles formam acessórios, eles aparecem, né, fazem aparições, desaparecem. No caso aqui do cachimbo, da tabaqueira, da fumaça que foi produzida, tudo numa impressão bastante real. E eu fico a pensar, a gente não vê isso com frequência nas nossas reuniões práticas, né, mediúnicas, mas se os espíritos têm esta condição, ou não sei se posso dizer facilidade de fazer com que haja essas aparições, o que também pode nos levar a crer que quando nós estamos em um laboratório mediúnico, eles podem se apresentar da forma que querem, com as vestimentas que querem, a depender dos seus graus evolutivos, e assim, a depender também da própria percepção do próprio grupo, com essas aparições deles, eles podem forjar, ou pelo menos no nosso entendimento aqui, eles podem fazer essas aparições de modo que confunda a gente por algum aspecto ou em algum sentido, o que tange a sua própria identidade, né?
é algo que, dentre tantas outras coisas aqui que a gente viu, de muita importância, né? Aí aqui no outro texto, que fala sobre as conversas familiares, eu fiquei a observar nesta conversa onde Voltaire faz essas afirmativas, essas exclamações, e fica bem claro também que muitos dos ídolos que nós amamos, que adoramos, que evocamos do ponto de vista material do passado, que muitos desses ídolos, a Revista Espírita vem mostrar para nós uma outra face que o mundo não mostra, né? Quem é realmente o espírito? O que foi que ele fez? Ele foi materialista, ele foi um avarento, ele foi um altruísta. O conceito que ele trouxe enquanto homem na Terra, enquanto mulher reencarnado, ele varou as gerações, ele transcendeu as gerações, foi um conhecimento que elevou, ou é um conhecimento raso, que traz apenas os aspectos da materialidade e que, com o seu próprio século, esses conhecimentos são superados. Então, aqui o próprio Voltaire vem nos dar essas respostas, dizendo da falibilidade da sua própria obra, do que ele pensou, do que ele fez. Isso vem nos mostrar uma reflexão, o que é que nós fazemos? Será que também nós não estamos tendo essas limitações, essas variantes de limitações, essas cercas ideológicas, ou esses muros ideológicos que nos fazem limitar os nossos próprios sentidos, os nossos próprios pensamentos com relação à doutrina? Aí é uma reflexão que eu trago aqui nesses poucos minutos e fico por aqui mesmo. Outro tema, eu não dá tempo de comentar, não. Se tiver mais uns 2 minutos no final, eu falo sobre ele. Vai ter, porque agora eu pego os 3 minutos que volta para mim, depois ou Águida, depois então Ovídio. Eu quero pegar essa questão que Clarice nos trouxe lá na questão 8, onde o Espírito fala sobre a questão de tornar a tangibilidade. E para responder esse fato, a gente vai em busca do que os Espíritos dizem para Kardec, que Kardec ele afirma muito, deixa bem claro, que nós desconhecemos a capacidade que os Espíritos têm de manipular fluidos, de manipular, mas de uma maneira que nem eles, muitas vezes, na sua maioria, não sabem como fazem, mas sabem que fazem. Depende da hierarquia, do grau e de que maneira isso se coloca. Tanto é que a questão de que, se você pegar determinados alimentos e condensar e der para alguém vai sentir saciado, vai. Mas isso espíritos que têm essa condição de fazer, etc, etc. Porque, inclusive, ele vai falar também a respeito de o uso da matéria para o mal. Ele diz que não. Ele sempre traduz para o melhor, para usar essas moléculas, esse trabalho disso aí, para o bem, como é o caso de curar, haver a própria cura, a substância salutar e própria para curar, tá? E ele vai colocar isso aí. E aí, no item 14, ele vai dizer assim também poderia ele fazer uma substância alimentar que, suponhamos, tivesse feito um fruto ou um petisco qualquer, poderia alguém comer e sentir-se alimentado? Ele diz que sim, mas não procureis tanto para encontrar aquilo que é fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço em cujo meio viveis. Não sabeis que o ar contém vapor d'água? Condensai-o e o levareis ao estado normal. E aí, na sequência, vai dizer: privai-o do calor, e eis que suas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão corpo sólido e muito sólido, tá? Então, a depender do grau, do estado em que se encontra, a matéria vai passando por processo de observação, né? Ou de transformação. E aí Kardec vai fazer uma observação depois dessas questões. A questão da saciedade aqui é muito importante, como uma substância que tem apenas existência e propriedades temporárias, e que, de certo modo, convencional, pode traduzir-se a saciedade. Por seu contato com o estômago, essa substância produz a sensação de saciedade, mas não a saciedade resultante da plenitude. Se tal substância pode agir
sobre a economia orgânica e modificar um estado mórbido, pode também agir sobre o estômago e produzir a sensação de saciedade, tá? Aí, algumas explicações, porque o nosso tempo agora já vai começar a ficar menos, né? Eu vou pegar as bases conclusivas que Kardec vai fazer lá no final, onde ele vai dizer: a teoria acima pode resumir-se assim: o espírito age sobre a matéria, tira da matéria primitiva universal os elementos necessários para a vontade. Jane, atenta aí, viu? A vontade, formar objetos com aparência de diversos corpos existentes na Terra. Também pode operar sobre a matéria elementar, por sua vontade, uma transformação íntima que lhe dá determinadas propriedades. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce quando necessário, como um ato instintivo, que nem chega a perceber. Os objetos formados pelos espíritos têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou à necessidade. Ele pode fazê-los e desfazê-los à vontade. Em certos casos, aos olhos das pessoas vivas, esses objetos podem ter todas as aparências de realidade, isto é, tornar-se momentaneamente visíveis e até tangíveis. Há formação, mas não criação, visto que o espírito nada pode tirar do nada, tá? E aí, esse trajeto aí é que vem nos fazer ver essa percepção aí. Ok? Passando agora para a Águida. Águida, sua voz agora. Jane, Itamar falou que sobre a pneumatografia, né, que está no capítulo 8, mas também nós podemos encontrar no capítulo 12 e no capítulo 14, quando tem aqui médiuns pneumatográficos, né? Aqui no capítulo 14, ele está falando bem assim, um minutinho só. Segundo a maior ou menor potência do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras. Então, Kardec está falando, né, que precisa do concurso do médium. Frases, mesmo páginas inteiras. Basta ordinariamente colocar uma folha de papel dobrada em um lugar qualquer, ou designado pelo espírito, durante 10 minutos ou um quarto de hora, algumas vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais, né? Se a gente quiser obter, se o médium tem, se a pessoa tem condição de externar esses fluidos para os espíritos usarem, né? A prece e o recolhimento, condições essenciais, por isso pode-se esperar como impossível a obtenção de alguma coisa em uma reunião de pessoas pouco sérias ou que não estejam animadas por sentimentos simpáticos e benevolentes. E Kardec fala ainda mais que uma das utilidades da escrita indireta é comprovar de um poder oculto, né, que a gente não pode dimensionar, né? E aí a gente sabe, ele fala no Livro dos Espíritos sobre, como a nossa amiga Joca falou, desse laboratório do mundo invisível, que é o capítulo 8, né, que a gente pode estudar e compreender melhor a utilidade da escrita indireta, mas que eu compreendo, né, do que Kardec está escrevendo aqui no Livro dos Médiuns, é que é uma necessidade para que os espíritos eles ajam, né, eles façam a escrita direta inclusive a escrita direta ela é objetiva, geralmente são poucas palavras, né, como naqueles casos era assim: tenha fé em Deus, ame a Deus, né? São palavras, frases curtas, mas com objetividade, né? Que se a gente entender, né? Como diz assim, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Ame a Deus, tenha fé, né? Fé, né? Como Fenelon colocou e outros mais. Escrita direta, e como também Baltazar, né? Quando apareceu lá as mãos escrevendo que Baltazar ia perder todo o reinado que ele tinha, o pai tinha conquistado, né? Devido à responsabilidade dele, né? De usar os objetos lá do templo, era também que só Daniel que soube, então que soube decifrar, né?
E aí, a escrita direta, ela é útil para a gente comprovar essa questão que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, né? Sobre a ponderabilidade, sobre o material primitivo, a matéria, o elemento primitivo, né? Que existe no universo. Deus, o elemento material e o elemento espiritual. E o elemento material é a matéria, nós já sabemos, é o instrumento que o espírito usa, né, para a sua manifestação. Então, a escrita direta é manifestação vamos dizer assim, do mundo maior, né, chegando até nós como prova deste mundo invisível que Kardec soube tão bem trazer para nós, que está na Revista Espírita como laboratório, na codificação, né? Então, vamos estudar mais Kardec, e nesses 3 capítulos a gente pode encontrar muito sobre a pneumatografia. Ok. É isso aí que eu tinha para falar. Oi? Hoje o tempo está passando muito rápido. Ah, tá. Aí um aluno perguntou por que o tempo estava passando rápido. Eu digo, não, é porque a gente hoje tem mais informação, mas o minuto ainda é 60 segundos. É informação demais, a gente tem a impressão de que tudo está corrido. Então, o que é que acontece? Aí, nesse artigo que eu apresentei, a fala de Kardec, que realmente esses estudos da revista são compêndios que as coisas que forem comprovadas, quer as que tiverem realmente fundamentação, elas iriam para uma outra obra mais consistente. E a gente viu que realmente isso acontece. O que eu gostei muito daí foi o reconhecimento, como ele diz, né? Sem o corpo de carne, ele tem a visão holística, e ele viu os enganos e as atrocidades que ele cometeu em querer duelar com a Igreja Católica, e com isso ele abrangeu muito, e se tornou um ateu. E ele se arrependia muito, no caso Voltaire, porque ele deveria já, enquanto estava encarnado, ter tido a consciência de que Deus era um ser absoluto, que Jesus, que ele fala em Jesus é um ser absoluto, mas que ele estava tendo a oportunidade de resgatar um pouco disso aí, e mesmo que no mundo espiritual, e falando para um público restrito ali, mas que ele reconhecia que amava Deus demais pela nobreza e pelo, vamos dizer, o modelo e o sentimento de amor que nutria por todos. Isso realmente é muito gratificante, e os cuidados que a gente tem que ter, né? Porque a gente joga também, né? Acho que ele também ensina, Flávio Nossi, quem é da área de filosofia, a gente se encanta muito com alguns filósofos e algumas coisas, mas eles podem estar representando algo que, como ele representava algo, tentando contradizer algo por orgulho, por vaidade, não era aquilo que ele acreditava. Então, ele deixou isso muito enfático. O meu orgulho não me deixava ver além dele. Ou seja, o orgulho tapava a visão dele, e a gente tem que ter esses cuidados aí para nem tudo incorporar como verdade, né? Verdade. Gente, como a gente sabe que são 9h24, nós temos 6 minutos, eu vou passar agora o tempo a ser 1 minuto só, viu? Clarice Carvalho, seu minuto. Então, só querendo dizer que o espírito, né, ele tem a característica dele, de dar a forma, de se apresentar na forma que ele vem, através da vontade, do pensamento, e às vezes involuntariamente, né, ele toma a forma que quer. Uma segunda lição que nos fica, que em todo o nosso movimento, em se tratando de doutrina espírita, em se tratando de comunicação, é preciso a prece e o recolhimento. Né? E a gente percebe o quanto os espíritos são capazes, né? Esses recados através sem a necessidade de uma caneta, de tinta, de absolutamente nada, é fantástico. Né? Você perceber, colocou, lacrou, pensou, fez a pergunta e depois a resposta vem. Né?
Já foi, Clarice. Flávio, seu minuto. Me dá um minuto aí, Flávio. É Flávio. Cadê Flávio? Caiu? Não, estou aqui. Tá me ouvindo? Ô, Flávio. Oi. Seu minuto. Clarice falou da caneta aí, eu lembrei de uma coisa rapidinho. Ah. Ele disse que na época dele era a pena, né? E a pena que ele escrevia, a mão e a pena, que falou tanta atrocidade, que se arrependia muito disso. Uhum. Isso era que eu ia dizer, né? Que o nosso estado, quando chega no mundo espiritual, é preciso que a gente, a partir de agora, já observe bem, né? O que estamos fazendo da nossa vivência aqui na Terra, porque lá, no despertar, né, já será tarde demais. E agora a gente tem aí uma bagagem de conhecimento bem grande. A gente está conhecendo já é um ponto muito importante. Agora é executar, né? Vou botar meu tempo. Pronto, vou começar meu tempo agora, viu? Pronto, Flávio. Você já pode... O vídeo já foi, agora é você. Então, uma constatação. Eu fico imaginando o seguinte, no tempo que tinha essas perguntas, que Kardec catalogou todos esses questionamentos, existia uma certa propensão das pessoas a entenderem daquela forma. Com o passar do tempo, as pessoas podem começar a entender entender melhor e até receber mais informações. Eu fico imaginando, nós hoje fazemos reuniões mediúnicas, tudo bem, para auxiliar aqueles que estão mais necessitados, os espíritos que estão do outro lado, e por que nós não fazermos uma reunião, ou seja, tem a reunião comum, ordinária, que é de desobsessão, que é o normal nas reuniões que nós fazemos, por que não fazer uma vez por mês ou uma vez por semana uma reunião para consultar os espíritos, para verificar, fazer perguntas aos espíritos, para a gente entender um pouco mais das coisas do mundo espiritual? Por que não? E olha o tempo. Seu tempo já foi. Isabel... Ô, Joca, não pode pegar o tempo e diminuir na semana que vem, não? Não. Isabel, um minuto. Pronto. Então, aqui, ó, na pneumatografia, eu achei interessante que aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 12, ele explica na questão 146, tira todas essas dúvidas. Ó. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum. Difere da psicografia por ser esta transmitida por pensamento do espírito, mediante a escrita feita com a mão do médium. E na 148 diz assim, a escrita direta se obtém por meio da concentração da prece e da evocação. Tem-se produzido em igrejas, túmulos, sopés de estátuas ou imagens de personagens evocadas. Evidente, porém, é que o local nenhuma outra influência exerce, mas além de facultar maior reconhecimento espiritual e maior concentração dos pensamentos. Portanto, provado está que o fenômeno se obtém igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que os que desejam obtê-lo se achem nas devidas condições morais e que entre esses se encontre quem possua a necessária faculdade mediúnica. Perfeito. Aqui, nessa questão 146 e 148, respondeu tudo, né? E em relação aos espíritos, né? E em relação... Tempo. Já foi, Pronto, ficou Voltaire só para dizer que ele se arrependeu bastante, que eu achei muito lindo. Depois de um século, ele compreendeu tudo que tinha feito de errado. Que massa. Itamar, um minuto. Beleza, olha, não podemos nos esquecer de uma coisa, tá? Aí no Livro dos Médiuns, Teoria das Manifestações Físicas, veja que nós já apresentamos esse artigo em 1858, quando a gente fez aquela relação com o Livro dos Médiuns. No capítulo 4, Livro dos Médiuns, pergunta 15, o espírito pode agir sem o concurso do médium? E aí ele diz, pode agir com o desconhecimento do médium.
Quer dizer, muitas pessoas servem de auxiliares dos espíritos para certos fenômenos sem disso desconfiarem. O espírito toma delas como uma fonte, o fluido animalizado de que tem necessidade. É assim que o concurso do médium, tal como entendeis, não é sempre necessário. Aí mais na frente, Erasto vai dizer de que o médium tem, de que só o espírito encarnado tem o fluido animalizado que fornece ao espírito desencarnado para promover o fenômeno mediúnico. Sem o médium não tem o fenômeno, entendeu? Não podemos esquecer isso. Outra questão. Questão do tempo. Tá bom. Deixa para a semana que vem, a gente fica com gostinho de quero mais. Jane, você ainda está com dúvida? Ah, não. Não. Dê meu tempo aí também, para ele terminar, porque eu fiquei curiosa. Dê meu tempo aí também, para ele terminar. Não, passa para Itamar aí para ele completar esse raciocínio aí. Completa raciocínio, Itamar. Deram 2 minutos para você, um de Jane. Meu coronel. Beleza, veja bem, o Erasto vai dizer, no livro dos métodos, nesse da teoria das manifestações físicas, né, de que o médium fornece o fluido animalizado. Isso aí vocês podem ver, ó, quem tiver dúvida, quando ele vai explicar sobre o fenômeno de transporte, item 98. Item 98, ele vai dizer, é que para a produção desse fenômeno é preciso que as propriedades essenciais do espírito motor sejam aumentados de algumas do mediunizado. É que o fluido vital, indispensável para a produção de todos os fenômenos medianímicos, é apanágio exclusivo do encarnado e, por consequência, o espírito operador está obrigado a dele se impregnar. Ou seja, sem o médium não tem o fenômeno, entendeu? De efeito físico, e o fenômeno de efeito inteligente, que é, no caso da psicografia, psicofonia, da audiência, da evidência, também tem que ter o instrumento medianímico, que é o médium. Perfeito. Muito bom. Excelente, Tamar. Que massa. Gente, já são 9h33. Alguém tem alguma coisa a considerar para a gente poder fazer a vibração nesse momento? Não, só que Itamar já explicou muito bem, né? E só assim, complementando aqui uma explicação de Kardec, ele fala que, além de Itamar já colocou, que precisa do fluido médio, a revelia, ele não sabe que está dando fluido, né? E está acontecendo, pode acontecer, mas é dificilmente, porque é raro este fenômeno, né? E as conversações ainda não serve para conversação contínua, como a psicografia, né? São conversas curtinhas e tem acontecido em várias línguas, desde que o mundo é mundo, a gente sabe, né? Kardec não foi buscar no Antigo Testamento porque ele só trabalha com o Novo Testamento, né? Que é os fatos morais, mas se a gente for buscar lá no Antigo Testamento, tem muitas coisas, né, que falam sobre raramente, mas tem. Desde que o mundo é mundo, sobre a Esqueci. Pneumatografia. Pronto. É só uma observação, galera. Ó, Flávio trouxe no seu comentário aí, ele trouxe uma informação, aí eu queria só reforçar. A gente percebe que na fase inicial, Kardec se preocupou muito com as teorias das manifestações físicas, porque ele queria provar que os fenômenos aconteciam, que tinha espírito, que os espíritos eram possíveis e passíveis de promoverem batidas, pancadas, transporte de objetos, escritas, como no caso da pneumatografia, né? Como o Quijoca apresentou, o mobiliário. Então, tudo isso relacionado com... Depois a gente percebe que isso praticamente desapareceu, ficando só os fenômenos de efeitos inteligentes, que aí vem o quê?
vem aquilo que é chamado as consequências morais dos fenômenos. Lembra que a gente falou na fase inicial? Primeiro vem a fase da curiosidade, que é dos fenômenos das mesas girantes. Depois aí vem o quê? Da filosofia espírita, ou seja, das consequências morais. Por isso que os fenômenos... Agora, Flávio, você tem razão. As nossas atividades mediúnicas deveriam, sim, ter o caráter mais instrutivo, como Kardec teve. E a gente não tem, a gente tem mais um caráter que a gente acha que é esclarecedor para os espíritos, enquanto, na realidade, é a gente que está se esclarecendo. É verdade, Tamar. É a pura verdade. Tamar, nesse caso aí, Desculpa, Jó. Não, tudo bem, minha nesse filha. caso aí, Falar. como o Flávio falou, para que haja um trabalho diferenciado com evocação, é necessário que se faça um trabalho muito específico para depois começar, né? Que a gente vê que tem que ter Isabel, tipos de perguntas. O problema... as pesquisas que são feitas, vai se fazer a chegar assim e abrir para qualquer espírito? Como não pode ser assim, né? Tem que ter uma preparação muito mais específica. Não precisa preparação. O problema é que a gente seguiu mais a orientação de André Luiz, de Emmanuel, do que de Kardec. Emmanuel e André Luiz é que é contra a evocação. Emmanuel, principalmente, é contra a evocação, quando ele vai citar lá no livro Consolador. E a gente, em vez de seguir Kardec, a gente está seguindo esses caras, porque vieram através de Chico, sem ter, inclusive, um controle universal do ensinamento dos espíritos. Se a gente observar Kardec, na Revista Espírita, Kardec, a maioria das atividades são de evocações, de instrução. Evocava o espírito, perguntava, observava, raciocinava. E a gente foi muito mais pela crença, voltado muito mais por orientação de um espírito que é só a ideia dele. Não é que esteja certo ou errado, mas é a ideia de Emmanuel. E a gente não questionou, passou a aceitar tudo. Porque Chico é um grande médium, e a gente vai aceitar aquilo como sendo uma verdade absoluta, sendo que poderia ser uma verdade relativa. Que não deixa de ser uma verdade, não deixa de ser também um trabalho de mediunidade correto, né? Não vai poder dizer que é errado. Não é que seja correto, não. É a verdade de Emmanuel, não é a verdade de Kardec nem do Espiritismo. A gente tem que separar. Mas Kardec diz que existem os dois tipos de mediúnica, sim, não é só evocação. Ele fala então, que tem como é que está errada a de André Luiz, se existe os dois, e ele cita que existe, e que todas as duas estão corretas? Vê onde está errado? Porque ele diz que só deve ter espontânea e não evocação, e ele está errado. Kardec diz que são os dois. E ele diz que não. Ele diz que são os dois, sim, que todas as duas estão corretas. Não, Emmanuel não diz isso. Kardec diz, Emmanuel diz que não se deve evocar. Emmanuel que está errado em dizer, em escolher exclusivamente um. Não é que deve escolher um. Tem as duas possibilidades. Os espíritos aparecem sozinhos ou aparecem sendo chamados. Quando a gente pensa no espírito, a gente está chamando. Pensar nele, que as duas estão corretas, né? Isso. O problema é que Emmanuel cerceou a evocação, diz não se deve evocar. Está errado ao proibir a evocação, entendeu? Mas não deve proibir nada, porque cada grupo faz o que achar melhor, né? Emmanuel passou essa informação para Chico Xavier, e Chico Xavier divulgou aquela informação de que o telefone só toca de lá para cá. Equívoco. Na verdade, exatamente, a possibilidade de você evocar era o que Kardec fazia, e essa é a melhor maneira de se fazer. Não está errada a outra de espontâneo. Nenhuma está errada. Mas, para instruir, é melhor que a gente convoque uma entidade que tenha conhecimento, não é? Eu acho. Eu não consigo colocar em dúvida um espírito de escola como o Chico Xavier. Isso aí não entra na minha mente. Eu não consegui absorver isso até hoje. Mas os espíritos se eu não absorvo isso, que um espírito de escola como o Chico Xavier vai fazer alguma coisa de mentira. Isabel, desculpe eu perguntar, mas quem disse que Chico é um espírito de escola? Quer ver uma coisa? Vamos pegar a escala espírita, que inclusive foi você que apresentou. A escala espírita nós temos o quê? Nós temos a terceira ordem, espírito imperfeito. Segunda ordem, os bons espíritos. Primeira ordem, espírito puro. Segunda informação que a gente vê em Kardec, o espírito protetor nosso é superior a gente, não é isso? Sim. Beleza. Então, vamos ver. Emmanuel
era o protetor e orientador de Chico ou não? Sim. E Emmanuel era um espírito puro ou um bom espírito? Um bom espírito. Então, se era um bom espírito, Espírito puro é só Chico era Jesus. inferior. Espírito puro do nosso conhecimento é só Jesus. Do nosso conhecimento é só Jesus. Isso, corretíssimo você. Mas se Emmanuel era superior a Chico e estava na escala do bom espírito, Chico era inferior a Emmanuel. Então está na terceira ordem, igual a gente, ou não? Não, Chico, escuta bem. Nós vamos nos comparar com a evolução espiritual. Nós vamos nos comparar com a evolução espiritual de Chico Xavier? Eu não E por que não? E por que não? E por que não? De jeito nenhum, devido à evolução espiritual dele. O homem fez 500 e tantos livros, eu não fiz nenhum. Sim. Como é que eu vou me comparar a ele? Ô, minha amiga, aí não é evolução, aí é uma mediunidade. A gente não pode fazer esse comparativo, sabe por quê? Mas a pessoa não tem essa mediunidade sem evolução, não, meu irmão. Eu não consigo absorver, eu não consigo entender. Kardec trouxe que mediunidade não tem nada a ver com moral. É uma faculdade, é diferente. Eu não estou questionando a evolução de Chico. Ô, Itamar, vejamos, quem era o médium de Kardec? Ou quem era o orientador de Kardec e da codificação? O Espírito Jesus, de verdade. O Espírito de verdade, Jesus. Quem é maior, é Jesus ou Emmanuel, o Chico Xavier? Mas ninguém está medindo isso aqui não, meu irmão Wilson. Ninguém está medindo aqui quem é maior. Segundo Chico, era a pulga do leão. Segundo Chico, uma coisa. Mas foi bom esse papo aí. Estou gostando. Rapidinho. Estou gostando dessa pimenta aí. Só um pontinho. Eu não vou mais apimentar. Rapidinho. A gente não pode comparar a Jesus, não, a ninguém. Jesus é incomparável. Não se preocupe. Uma coisa que nós estamos esquecendo. Isso é só para apimentar, meus amigos. Gente, só para lembrar uma coisa que nós estamos esquecendo dessa discussão. Nós somos da terceira categoria, somos espíritos inferiores, porém é como se nós estivéssemos numa escada, cada grupo num degrau. Isso não quer dizer que todos estão no mesmo jeito, porque um tem um vício, depois outro tem vício em outro. Não. Mas Chico é um espírito também de ordem inferior. Veio para aqui com essa faculdade, essa mediunidade para ajudar muito, se melhorou muito. Mas não quer dizer que ele está numa categoria acima da nossa, porque o próprio, como Itamar colocou, o próprio Emmanuel é um espírito bom, que é um mentor de terceira categoria, que é isso que acontece. Então, não esqueça, estamos... Na minha opinião, Chico Xavier é um espírito bom. Ele é ótimo. E pelo que eu leio até hoje, eu acredito que Chico Xavier é um espírito bom. Pronto. Vamos agora... A gente constrói muitos mitos. A gente constrói muitos mitos, entendeu? Joca, estou com a mão levantada. Ó, vídeo. Vamos acabar, que as convulsões são muitas, não vamos chegar a lugar nenhum agora. O patamar disso aí estará no nosso desencarne, a depender do nível que estejamos. E mesmo assim, as nossas interpretações ainda estarão sujeitas a muitas das nossas paixões. Pronto, isso aí. Verdade. Aqui é só democracia, todo mundo aqui ama um ao outro. Nós nos amamos, é democracia. Bem, mas vamos lá. Bora fazer a nossa prece de encerramento, porque eu estou há 3 dias sem conseguir dar conta da minha tarefa como lecionar, porque desde terça-feira que eu fui tomar vacina e as reações têm sido muito dolorosas. Então, a gente só tem que agradecer, porque a gente estava com medo de não estar aqui hoje, e eu gostaria de pedir à espiritualidade que me desse condições de amanhã de manhã acordar e assumir meu papel na sala de aula síncrona e não assíncrona, como hoje eu consegui fazer. Ontem eu nem isso fiz, nem assíncrono, foi sem síncronos, foi sem nada mesmo, que não tinha condição para nada. E assim está sendo, a madrugada, à noite, piora a situação, amanhã não tenho condições. Então, eu queria muito pedir a vocês a caridade de uma prece, envolvendo meu anjo guardião, espírito protetor, pedindo à espiritualidade que me permita, nesta noite, conseguir recursos físicos, mentais, para amanhã exercer minha tarefa junto
à docência. E também pedir por cada um desse grupo, para cada um de nós, nossos lares, nossos familiares, pelos nossos amigos, irmãos que estão ligados a nós e que estão vivendo o entubamento, as dores da Covid-19 e de outras histórias mais ainda. Mas vamos pedir pelos nossos inimigos desencarnados, porque as visões e os seus estados ainda são de quando nós os fizemos passar por certas agruras e que eles não conseguem visualizar que esse estágio não é mais o mesmo e que o nosso estágio é de um esforço para sermos melhores. Então, meu Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos tido aqui, pelos momentos de aprendizado. Te pedimos coragem, força e paz, ânimo e fé. Abençoa o companheiro que nos colocou frente a frente com essa revista, que ele seja iluminado cada vez mais e continue projetando outros e outros conhecimentos e nos auxiliando esse grupo e a todos os demais. Que Deus te abençoe, Itamar. Muito obrigada. Obrigada, Jesus. Dá-nos uma noite de paz e de alegria, para que nesse dormir do corpo físico, como espíritos, possamos estar em tua companhia. Que assim seja. Que assim Pronto. seja. Agora eu digo, pode bater. Boa noite. A melhor coisa do estudo é a gente querer ficar mais tempo estudando, viu, galera? Nota 10 para o estudo hoje. É bom demais, Tamar. É bom demais. Olha que minha parte. Boa noite, meus irmãos. Tchau. Fiquem com Deus. Uma semana de paz e luz para todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Boa noite.